Tu acredita que teve uma vez, mas ele apaixonado é por esse vazou. Tem que continuar. Tá, Do lado de casa, ele... chuva de... Dá não. Ai, eu não quero. Ele tá quase dizendo, me larga. Eu sou Franade Rocha, venho de uma família de 5 irmãos. Sou mãe, casada, advogada e agora sou uma sobrevivente do câncer. Em dezembro de 2020, eu estava em casa, era um feriado, 8 de dezembro, quando assistindo televisão, quando de repente o meu filho de pelo, Toby, subiu e eu fui acariciá-lo. E naquele momento eu apalpei um nódulo e logo eu me desesperei e fui de imediato na casa do meu tio, que é médico, e pedi para que ele verificasse. E naquele momento ele solicitou que eu fizesse um exame de imagem. Só que a minha sensação, a minha intuição naquele dia era muito angustiante. Eu não fiquei tranquila, mesmo sabendo que eu tinha que me submeter a um exame de imagem. Logo no dia seguinte eu fui atendida e no momento que foi realizado o exame, eu já verifiquei no próprio exame o formato bem estranho daquela imagem. E logo me bateu o desespero. E eu lembro que eu estava fazendo o exame, era uma médica amiga, e ela solicitava que eu tivesse calma, mas eu não conseguia. Eu já chorava bastante e assim, eu já via que ali a possibilidade de ser algo ruim era bem previsível. E o curioso, porque eu sempre tive muito medo de ser diagnosticada com câncer. Eu já vinha observando um nódulo na minha mama direita já há bastante tempo e todas as vezes que eu tinha que ser submetida a algum exame de imagem era um drama. Assim, minha vida ela passava, eu já entrava num quadro de ansiedade bastante considerável. Era até assim, a gente costumava brincar que é como se minha vida eu criasse um roteiro e ela passasse uma velocidade bem acelerada todas as vezes que eu tinha que me submeter. Mas, por ironia do destino, não foi essa mama que desenvolveu o câncer de mama. Conversando já em outro momento com a minha mastologista, ela falou que assim como eu, várias mulheres, durante a pandemia, elas ficaram sem realizar seus exames. E se tratava meramente de um tumor oportunista, porque, como a maioria das mulheres, eu fiquei vivendo a pandemia em casa com a minha família e fui surpreendida dessa forma. O diagnóstico ele foi, para mim, algo avassalador. Eu lembro que ali eu realmente achei que eu fosse morrer. Eu não via possibilidade de cura até então. Eu entrei em choque e não conseguia pensar de outra forma, a não ser da finitude. E eu comecei a me preparar para esse momento. E a partir daquele diagnóstico, eu tentei buscar informações de maneira bastante equivocada e errônea. E isso eu faço uma pausa e uma ressalva com relação a isso, que essas informações que a gente busca
de fontes não confiáveis, elas são muito arriscadas, porque dava uma previsão que eu só teria aproximadamente 3 meses de vida. E eu tinha que me preparar em todos os aspectos para deixar tudo organizado nesses 3 meses de vida. E logo, assim, a minha equipe médica interviu, porque eu, na verdade, não conseguia ter um outro pensamento que não fosse a morte. Outro fator que pesa bastante, porque nós estávamos enfrentando também um momento de despedida de alguém que para a gente, naquele momento, era referência de pai, era referência de amor. Muitas vezes ele era a nossa rocha, onde a gente podia se firmar, e ele estava hospitalizado. E ali a família toda estava voltada para isso. E, paralelamente, veio o diagnóstico. Além de tudo, do que a gente já estava enfrentando, veio esse diagnóstico. E eu pude compreender que, a partir daquele momento, eu teria que ser a minha própria rocha. Eu teria que me firmar na rocha principal, que era Deus, porque eu não tinha mais referência aqui de pai. No dia 30 de dezembro, ele veio a óbito. 31 foi um dia muito difícil, porque nós tivemos que enterrá-lo naquele dia, o último dia do ano. E assim, eu ouvia os fogos, pessoas confraternizando, e naquele momento o meu corpo todo ele estava em profunda dor, em destruição. No dia 5 de janeiro, iniciaram as quimioterapias. Eu tinha muito medo do que aquela medicação ela poderia ocasionar no meu corpo. E eu comecei a imaginar várias alternativas que eu pudesse criar na minha casa para que esse pós-químio fosse menos doloroso. E no dia que iniciou, a minha psicóloga, eu já estava em acompanhamento psicológico, ela, com todo amor, ela se prontificou em me acompanhar na primeira sessão de quimioterapia. E eu não queria contato, eu queria, assim, eu estava muito assustada. E pelo fato de não ter tido um tempo hábil para viver também a minha dor do luto, tudo se somatizou. E naquele momento ela me fez compreender que aquela medicação ela não seria para minha destruição, mas ela seria para me dar oportunidade de vida. E era a mesma conduta que tanto a minha oncologista quanto o mastologista já tinham me passado, que esse tratamento ele não era só para me dar uma sobrevida, mas ele tinha como finalidade principal de me trazer a cura, para que eu tivesse vida, não uma sobrevida. E aí, naquele momento, eu olhei para aquela medicação, que eu sabia que era muito forte, mas eu comecei a conversar com ela e pedi a oportunidade que ela viesse e fosse gentil, que fosse bondosa, que cumprisse o seu papel, mas que não me destruísse por completo. Na segunda quimioterapia, meu corpo ele ainda reagia bem. Na terceira, se torna também bastante desgastante, porque a gente tem que fazer vários exames. Antes mesmo da quimioterapia, eu fui submetida a muitos exames que me causaram muita aflição para ver se a doença ela já tinha espalhado no meu corpo.
fora os exames mesmo que a gente faz previamente para tomar medicação. E eu lembro que eu perguntei para meu oncologista o dia que, se nessa semana, meus cabelos eles já iam cair. E ela falou que a partir daquela semana eu já ficaria sem os cabelos. E eu lembro que com a máscara, que ainda tinha a pandemia que a gente estava enfrentando, eu chorei assim no silêncio, mas a minha máscara ela tinha ficado bastante ensopada. E segui para fazer minha medicação. E continuava numa sala que foi reservada, porque eu não tinha condições emocionais de estar perto das outras pessoas. Logo no início, quando eu olhava aquele salão quimioterápico, me parecia um local que me remetia muito a um campo de concentração. É como se ali tivessem todas as pessoas sentenciadas para morrer. E eu ficava acuada na minha sala, no meu cantinho, e o tempo todo conversando com Deus e com a medicação. Até que, um determinado tempo, teve uma técnica com muita sabedoria que ela começou a me acompanhar. E ela conversava, e aquilo ali ela tentava me distrair. E ali tudo era muito novo para mim, porque eu não tinha esse hábito de estar em ambiente hospitalar. Bem verdade que a única cirurgia durante toda a minha vida que eu tinha me submetido foi para ter a minha filha, e a Rebeca. E de repente eu me via ali totalmente vulnerável ao acaso. E na terceira quimioterapia, o meu corpo ele já não conseguiu reagir tão bem. Eu lembro que a sensação é como se eu tivesse com o meu corpo todo quebrado. Era uma dor insuportável, até para respirar doía muito. Se tornava desumano aquela luta, porque eu não conseguia as coisas básicas, como me alimentar, respirar, tudo era muito dolorido, muito dolorido. E eu passava muito mal. E os meus pelos começaram a cair, assim como o meu cabelo. Mas para mim era muito difícil lidar com a queda do meu cabelo. E eu não conseguia, assim, às vezes para passar a mão, eu não conseguia fazer esse movimento. Sempre eu pedia para minha filha retirar os tufos que já estavam, meu cabelo sempre muito volumoso, era comprido. Eu já tinha me preparado para esse momento no sentido de ter encurtado mais. Na época eu fiz a opção mesmo de usar laser, eu não assim, já existia a técnica de congelamento para que evitasse essa queda tão excessiva, mas eu fiz a opção mesmo de utilizar laser devido já aos efeitos colaterais que a medicação ela já me trazia. E assim, eu tentei não tocar, era como se fosse intocável, mas eu sabia que chegaria esse momento e eu teria que, de alguma forma, me encarar com essa autoimagem. No dia do meu aniversário, durante o tratamento, eu tinha finalizado o tratamento quimioterápico, nós decidimos ir até Morros. E assim, foi muito, muito especial, porque naquele momento foi a primeira vez que eu estava totalmente despida de mim. Eu, carequinha, resolvi tomar banho careca de rio. E assim, Deus nos ajudou, nos presenteou com uma chuva. E assim, tanto tempo que eu, na verdade, eu não tenho nem lembrança da última vez que eu tinha me permitido a tomar banho de chuva. E naquele dia, aquela água lavando, eu tinha a sensação de que estava lavando a minha alma e ali eu estava me desprendendo completamente, porque eu tive uma sensação muito, muito grandiosa. O câncer, ele trouxe muito medo da morte.
Mas ele também fez com que eu entendesse que a nossa vida ela vai muito além de um diagnóstico, muito além de um medo, que ele é real, mas mesmo nos momentos que a gente tem que se despedir, como infelizmente foi inevitável durante o processo, eu tive que passar por algumas perdas de algumas amigas que não tiveram a mesma oportunidade de cura, mas eu compreendi que, através da vida delas, que a gente pode viver e viver os dias na sua plenitude, mesmo com a doença. Então, quando me perguntam, que eu já fui perguntada, como você pode falar que você foi curada se você ainda está na fase de recidiva? Eu ficava muito sem graça, mas hoje eu já consigo entender que a minha vida, a minha cura, ela é para hoje. Amanhã eu não tenho como prever. Então, elas me deixaram essa lição, que eu tinha que viver o hoje, porque a gente ainda tinha muita vida pela frente. Mas a frente era a cada momento, era a cada dia. O fato de você acordar, o fato de você respirar. Isso que era o importante, a essência mesmo dos detalhes. E eu consegui compreender essa maneira de viver. Mas assim, nem nos meus piores pesadelos eu conseguia me imaginar um dia ficando sem os meus cabelos, porque eu sempre tive muito cabelo. E como eu já falei, a gente estava assim, para pesar mais o momento, vivendo uma pandemia e era muito difícil para a gente que estava constantemente em ambiente hospitalar, ter que ainda, eu com a imunidade muito baixa, ter que ainda ficar sendo diariamente testada no sentido da misericórdia de Deus para que eu não me contaminasse. Até que a minha filha, a Rebeca, ela estava em processo de pré-vestibulana e precisou fazer a prova do Enem. Quando, na semana seguinte, ela positivou. E aquele momento foi, assim, mais uma vez, muito desafiador, porque ela estava dentro de casa comigo, com a imunidade extremamente baixa, e a Rebeca estava com Covid. Ela saiu para ir até o hospital e não teve mais como retornar para casa. E a partir daquele momento foi a primeira vez que eu ficaria sem cuidar. E a gente não tinha ainda, era um momento que ainda estava muito instável, a gente não tinha um tratamento bem definido. E isso para mim foi assim desesperador, porque ali o meu centro ele estava totalmente, meu elo de fortaleza mesmo, porque tinham mexido comigo, né? A doença ela tinha me desestruturado por completo e agora eu via minha filha também em vulnerabilidade. E naquele dia eu entrei num desespero tão grande que eu comecei a mexer e puxar os tufos do meu cabelo. E eu solicitei para um amigo para que viesse, que era o meu cabeleireiro, para que viesse raspar o meu cabelo.
E assim a gente fez naquele mesmo dia à noite. Quando terminou, eu chorava bastante e eu tinha idealizado que eu não conseguiria mais me olhar no espelho. E, de repente, eu fui até o meu espelho do quarto e eu falei para mim mesma que a minha imagem, aquilo tudo que eu estava passando, não definia quem eu era e que eu conseguia ser muito mais do que aquilo, do que uma imagem de um corpo que naquele momento estava destruído. E assim eu voltei, já careca, e mais uma vez me reergui para lutar. Passado esse momento, cada dia ficava mais difícil para mim, devido principalmente à questão alimentar, que eu estava com muita dificuldade para me alimentar. Mas eu já ressignificava os meus pensamentos. Eu já sabia que eu tinha que de alguma forma lutar. E eu comecei a ressignificar no sentido do que eu poderia melhorar o meu corpo, o que eu poderia melhorar na minha alimentação, quais são os artifícios que eu poderia utilizar para que eu me sentisse melhor. Eu comecei a ressignificar a minha parte espiritual, o meu fortalecimento em fé. E assim, eu entrei, que se pode dizer, eu fui para o fundo do poço e entrei numa caminhada, aonde a gente faz a analogia de um deserto. E esse deserto, ele começou a ter sentido para mim. É curioso, quando a gente está num momento assim de muita dor, tudo se torna pequenos milagres. E eu comecei a visualizar esses pequenos milagres. E assim, eu lembro no momento de muita angústia, eu orava a Deus e naquele momento eu me entreguei. Eu disse: Deus, a minha vida ela é tua, a minha casa é tua, o meu escritório é teu, a minha filha é tua, e aqui eu me encontro totalmente dependente a ti. E assim, foi algo tão forte, um desprender tão grande, de impotência mesmo, de saber que eu não tinha a partir dali controle mais em nada, que eu estava à mercê mesmo da dependência de Deus, que naquele momento eu posso dizer que foi assim um momento em que realmente eu fui ao pó. E eu consegui, depois daquela oração em que eu me entregava, eu estava no chão mesmo, clamando a misericórdia de Deus, eu chorava no chão pedindo que Ele tivesse misericórdia da minha vida. E depois daquele momento, o meu corpo ele começou a fortalecer e eu comecei a ter vontade de viver, E assim, eu já comecei também a olhar o tratamento de uma forma diferente, porque até então ele só estava no racional, ele não estava no meu coração mesmo, de olhá-lo de maneira diferente. E uma das sessões de quimioterapia, eu estava lá no salão, ainda não estava no salão, na verdade, ainda estava na minha sala, quando eu comecei a ouvir vozes de pessoas que conversavam e gargalhavam, tomando a medicação. E aquilo me chamou muita atenção, como é que as pessoas ainda conseguem gargalhar diante de um cenário tão caótico. Mas ali, os meus pensamentos eles começaram a modificar. Então, eu
assim, devido à pandemia, eles solicitaram que aquele espaço ele fosse reduzido e os horários eles estavam agendados e eu tive que ir para o salão da quimioterapia. E logo eu me dei a oportunidade de conversar, de conhecer pessoas que estavam no processo do câncer. E assim, elas puderam me fazer entender que a gente poderia, sim, ter uma vida além do diagnóstico do câncer. E aí a gente começou a desenvolver laços de amizade e de apoio mesmo, umas para as outras. Após as 16 sessões de quimioterapia, eu fui submetida à cirurgia. O meu planejamento cirúrgico era a retirada das 2 mamas. No momento, assim, é muito estranho a gente se deparar com a mutilação. Porque por mais que se tenha hoje a oportunidade da reconstrução, é uma cirurgia que um membro está sendo retirado e não foi algo programado por nós. A minha mastologista, que assim, a minha equipe médica, eles foram uns verdadeiros anjos de jaleco. Ela, assim, desde o primeiro momento me abraçou e quis muito que tudo desse certo, né? Porque tem os imprevistos aí pelo meio, porque a gente depende de algumas autorizações. O meu tratamento, na época, ele foi realizado através do plano de saúde, então a gente ficava naquela ânsia, porque o câncer, o tempo, ele é essencial, né? E chegou o momento da cirurgia. E aquele dia, para mim, ele era muito decisivo, porque ali a gente saberia, na verdade, eu já tinha realizado os exames pós-medicação e assim, o resultado ele tinha sido bastante satisfatório. E eu faço um acréscimo que por mais que eu, assim, no início eu fui diagnosticada, era um tumor triplo negativo, que na classificação é o tumor mais agressivo que se tem na classificação do câncer de mama, mas na metade do protocolo de medicação apareceu um outro tumor, né? E se tratava de uma mutação, era um outro tipo. E eu lembro que eu muito desesperada novamente, porque ali o meu tratamento estava em vulnerabilidade mais uma vez, porque teria que mudar as medicações. A minha filha falou: mãe, se você já está com o mais agressivo, se agora vem um pouco menos agressivo, você ainda está no lucro. E aquilo foi muito interessante, porque eu já sabia que ali qualquer coisa que viesse não seria pior do que eu já estava vivendo. E voltando para o momento da cirurgia, eu lembro que ao ser anestesiada, mais uma vez eu clamei e pedi: Deus, que seja feita a tua vontade. Eu estou aqui, eu quero voltar para a minha vida, para a minha família e que seja feita a tua vontade. E apaguei. Quando eu voltei já na recuperação, eu lembro que o enfermeiro ele veio no meu ouvido e ele falou que tinha sido um sucesso e que não tinha sido necessário o esvaziamento axilar. E aquilo para mim, eu nem tinha pedido que ele me falasse, mas foi assim tão libertador, porque ali era a resposta, pelo menos previamente,
porque a doença ela não tinha espalhado em nenhum outro órgão mesmo, de fato. E eu me recuperei bem, até bastante inesperado pelas minhas aflições que eu gerei antes mesmo desse momento. E fiquei no aguardo do resultado da biópsia final. Até que chegou o dia em que a minha oncologista me falou que tinha saído o resultado do exame e que a resposta ao tratamento tinha sido completa. E a minha cura, Deus tinha ouvido. Assim, a minha cura ela tinha chegado, Deus tinha ouvido as nossas preces. Passado esse momento, foi necessário fazer a radioterapia como forma de prevenção. Eu fui submetida a 15 sessões de radioterapia e que eu cheguei a um quadro de exaustão muito grande, porque eu já vinha de uma jornada de quimioterapia, já estava no protocolo da imunoterapia também, já tinha realizado a cirurgia da retirada das 2 mamas e ainda tinha que ser submetida a mais um tratamento que iria exigir ainda bastante do meu corpo. E eu iniciei aquela máquina, eu conversava também com ela, toda vez que era diariamente, eu me concentrava, levava meus pensamentos em Deus e conversava com a máquina, para que fosse generosa também. E assim eu cumpri as 15 sessões de radioterapia. No final, minha pele ela já estava queimada, né? já bem irritada, mas se fez necessário. Após a radioterapia, eu tive uma retração da prótese esquerda, meu braço ele ficou com a mobilidade afetada, eu não conseguia ter os movimentos de amplitude e assim iniciou um processo de muita dor nessa região onde tinha sido irradiada. E aquilo era a sensação de ter finalizado todo um protocolo de tratamento, de ter recebido a minha cura, mas eu não conseguia sentir a alegria do acabar, porque meu corpo ele ainda estava muito sacrificado e muito dolorido. E em janeiro, já agora de 2022, eu estava dormindo quando de repente, no dia seguinte, eu acordo e percebi que minha prótese ela não estava da maneira correta e ela estava bastante deslocada. E aí foi verificado que a prótese ela tinha rodado, ela tinha se movimentado. Então, ali, mais uma vez, eu sabia, depois dos exames, que eu teria que me submeter novamente a uma cirurgia. E assim, mais uma vez, eu me vi desafiada. Dia 30 de julho de 2022, foi realizada a segunda cirurgia para a retirada das próteses e os ajustes da reconstrução, que foi um sucesso. E eu temi bastante com relação ao meu braço, mas graças a Deus eu assim consegui logo recuperar os movimentos com o trabalho mesmo do pós, com as fisioterapias. Então, foi mais uma página da minha vida que eu consegui virar. Eu nunca vou romantizar o câncer. É uma doença que ela destrói o físico, o emocional, o espiritual.
Não adianta a gente falar que, por mais que os tratamentos hoje eles estão bastante avançados, mas muitas mulheres ainda morrem de câncer, muitas mulheres ainda, devido ao tempo, elas não conseguem ter essa resposta completa de um tratamento. E assim, ao chegar ao final do tratamento, o que eu posso perceber? Que por mais que as pessoas que estão ao teu lado, a própria sociedade, elas olham como se, tudo bem, cumpriu o protocolo, acabou e vida que segue. Mas não é tão fácil assim. Eu me questionava muito porque eu tinha obtido a cura e não conseguia viver essa plenitude da cura. Mas a gente precisa ser muito honesto. Os efeitos, eles ficam. Isso daí é inegável. É necessário que se tenha um olhar mais cuidadoso para esse pós-tratamento. Porque o que é esperado da gente é que a gente volte como era antes, a rotina de antes, mas, infelizmente, nada será como a Franade de antes, ela não se encaixa mais na Franade de hoje. E hoje eu sei as limitações que meu corpo ainda sente, eu sei da responsabilidade que eu tenho que ter com o meu autocuidado. É um tratamento que acabou, mas que eu preciso estar ainda em acompanhamento ainda a cada 3 meses. Com o tempo ele vai estar se estendendo, mas é um controle que ele vai durar durante 5 anos. Mas é legítimo, diante de tudo que a gente passa, na verdade, uma maneira muito estúpida, a gente é retirado da nossa rotina, do nosso dia a dia, para viver algo intenso de tratamento, onde você é surpreendido do dia para a noite e tua vida muda. E quando acaba, a tua vida tem que voltar. Só que você não consegue mais encontrar as mesmas coisas que eram antes. E isso é muito curioso e muito difícil até de lidar. Eu, no início, me cobrava demais com relação a isso, mas agora eu consigo entender. Eu acho que uma das lições maiores que para mim, que sempre tive uma característica muito ansiosa, é viver um dia após dia, viver o que a própria palavra de Deus fala com relação ao próprio dia mau, né? E, acima de tudo, que esse controle da vida a gente não tem. A gente não tem. Então, a vida agora é o hoje, é o que eu tenho. O amanhã, para mim, ele é incerto. Para mim e para todos nós. Porque, na verdade, a gente não tem controle de nada. O controle da minha vida, hoje eu entendo que, lógico, eu não vou ser irresponsável, mas aquela programação que eu tinha, hoje não faz mais sentido. Então, eu tenho aprendido a desenvolver alguns hobbies, que antes eu não tinha tempo para isso, ou melhor, eu não me dava oportunidade. Eu tenho aprendido a ser responsável com o meu corpo, com as minhas emoções. Eu tenho a consciência que no momento desse em que é exigido, a gente tem que ter reserva de fé. O processo do câncer, ele é um processo muito solitário. Por mais que a gente possa contar com o apoio familiar e dos amigos, mas
no momento que você está sendo mesmo confrontado, ali é só você e Deus. Não tem, porque ninguém vai sentir o que você está sentindo. As pessoas podem até serem afetadas, porque tudo muda, né? As pessoas, quando, principalmente quem tem amor por nós, nos vê numa situação dessa, sofre também, mas não é indiretamente, né? Não tem esse sofrimento diretamente, nem tão intenso quanto quem está fazendo um tratamento oncológico. Hoje eu estou aqui, me ressignificando, renascendo a cada dia, buscando o propósito de tudo isso que aconteceu comigo, para que Deus venha e me esclareça, eu me coloco à disposição dEle, para que cumpra o propósito dEle através da minha vida. Em especial, eu quero aproveitar mais uma vez para agradecer diretamente ou indiretamente as pessoas que contribuíram para o meu processo de cura, a minha família, o meu marido, a minha filha, a minha mãe, a minha tia-mãe, o meu tio, que foi lá atrás o primeiro a me orientar, a buscar o exame de imagem. E sempre ficou comigo, me auxiliando, me mimando. Agradecer à equipe médica, que foi fundamental para que eu pudesse conseguir, né, chegar até aqui, em especial a minha oncologista, que muitas vezes eu não tinha força e eu dizia que eu usava a força dela para enfrentar. A minha mastologista, que sempre tentou me deixar da maneira mais confiante e tranquila possível. A minha psicóloga, a minha fisioterapeuta, a minha nutricionista, a equipe de técnicos que me acompanharam durante todo esse processo, as pessoas que coletaram meus exames, as pessoas que manipularam minha medicação. Todos vocês são pessoas extremamente especiais para mim e meu coração é só gratidão. Muito obrigada.